Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Se tiver algum problema de áudio, peço que me mandem aqui pelo chat. Eu vou pedir só mais um minutinho para vocês, tem muita gente entrando, e aí 5 e 1 pontualmente, se não tiver nenhum problema de áudio, a gente já começa, tá bom? Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quem ainda não me conhece dos outros eventos, meu nome é Miguel Kahn, sou gerente de marketing da América Latina, da Dormacaba. É um prazer estar com vocês em mais um webinar e hoje nós vamos falar sobre controle de acesso às diferentes tecnologias de identificação e vamos aproveitar também para fazer em primeira mão o lançamento do GAN, que é o novo sistema de controle de acesso da Dormacaba. O GAN atende a todas as verticais de negócio, porém com baixa complexidade, necessitando de pouca infraestrutura para o seu pleno funcionamento. Ele se junta a renomados sistemas de controle de acesso, deixando o portfólio da empresa ainda mais completo. Bom, para compor uma solução de acesso, a gente não pode esquecer das tecnologias de identificação que são fundamentais para realizar as validações e permissões. Algumas tecnologias são bastante comuns, né, como código de barras, proximidade, biometria, QR Code, entre outras. E outras ainda estão cada vez mais sendo difundidas, como as biometrias sem contato, que são elas, né, o reconhecimento facial, a leitura da íris, dos olhos e a própria leitura biométrica dos dedos, né, digitais por proximidade. Quem vai estar comigo hoje é o Marco Manfron, ele é gerente comercial de São Paulo e de toda a região sul, e ele possui mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Então, Manfron, eu desejo, boa tarde, né? E já passo a bola aqui para você fazer suas considerações iniciais. Certo. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse sequência de webinars. Quero tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, como você falou, tenho mais de 20 anos nessa área, atuando tanto na área técnica quanto na área comercial. Então, vamos em frente. Bom webinar também. Bom, eu que te agradeço, Manfron. Tenho certeza que esses 20 anos de experiência vão ser muito ricos, muito enriquecedor a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. E eu já aproveito e convido a todos, quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade, o nosso chat já está aberto, então vocês podem fazer suas perguntas e a gente vai destinar um tempo no final para responder a todas elas. Se por acaso o tempo não permitir, a gente já se compromete que vai responder a todas elas por e-mail logo após o evento. Então fiquem à vontade, aproveitem essa oportunidade, é um canal totalmente aberto para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida. Bom, então vamos começar, porque a gente tem muita coisa hoje, né, para falar, muita coisa pela frente, muita coisa e muita novidade. Então, Manfron, falando de controle de acesso, né, controlar o acesso das pessoas está no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe, né? Claro que a tecnologia está em constante evolução e a gente vai dedicar boa parte para falar sobre essas tecnologias. Mas fazendo, enfim, começando lá atrás, né? Existe alguma forma manual de controlar o acesso, pensando principalmente, enfim, em pequenas empresas, pequenas pessoas que não tenham muitos recursos e tenham, mesmo assim, interesse em ter um controle de acesso nas suas dependências? Com certeza, Miguel, com certeza. Né? Quem nunca passou por uma empresa, por um prédio, por uma residência, que a segurança é feita por um cão bravo ou por um guarda. Né? Então, sempre você pode ter um controle de acesso dessa forma. O grande problema de ter um controle
com um cão, com um guarda, é a questão da distração. Né? Alguém pode jogar uma comida para o cachorro, ele se distrair, alguém pedir alguma coisa para o guarda, ele tiver que sair, ele se distrai, acaba abandonando o posto dele ou saindo por algum momento, é aquele momento que a pessoa espera e pode entrar na empresa, entrar na residência sem que tenha o devido registro. Né? Não, com certeza. A segurança feita por, enfim, por pessoas, né, ela é, ou até mesmo cachorro, um animal, ela é passível de falha, e acho que isso aí todo mundo já se deparou, né, numa situação como essa, e a gente sabe que, enfim, está sujeito a falhas. Então, para a gente também começar e ajudar a quem está nos ouvindo a estruturar o pensamento quando a gente fala de controle de acesso. Como é que a gente pode, Manfron, estruturar uma solução de controle de acesso eficiente? Vamos lá. O controle de acesso ele é composto de 3 grandes blocos. Né? A identificação, as leitoras, né, que vão identificar, a gente está falando aqui de tecnologia, a inteligência, as controladoras, os equipamentos que vão compor o sistema, né, tudo que compõe a parte tecnológica da solução, e o bloqueio. Né? Voltando para a brincadeira, desculpa pela brincadeira do cachorro, mas vamos usar o conceito do cachorro nesse bloco. A identificação é o fato, a audição, a visão do cachorro. A inteligência, o treinamento que foi dado para ele, o comando que foi dado para esse cachorro. E o bloqueio é a mordida do cachorro. Quem quer ser mordido por um cachorro? Né? Agora sim, Miguel, vamos deixar de lado a questão de cachorro e bloqueios manuais. Vamos falar sério, vamos falar um pouquinho sobre controle de acesso eletrônico. Vamos lá. Bom, você está falando assim desses 3 componentes, e aí acho que é interessante a gente começar logo por esse primeiro componente de identificação. Então, quero te fazer uma pergunta assim, que aquelas mais comuns, são várias, e a gente tem algumas que são mais comuns e que muitas vezes passam até despercebidas pela gente. Quais são elas, Manfron? Então, os mais comuns, a gente está falando de identificação de sistema de controle de acesso eletrônico, mas a mais comum é chave mecânica, senhas, leitoras de barras, né, os códigos lineares, que são muito usados ainda hoje em dia, mas está caindo em desuso, porque o QR Code, que é um código bidimensional, acaba tendo outras vantagens. Né? Cartões de proximidade, aqui a gente tem inúmeros modelos de cartões de proximidade, né? Sendo que no Brasil o mais comum é o cartão MyFair, que é usado, inclusive, no transporte público. Né? Então, boa parte do transporte público utiliza cartões MyFair. E leitoras biométricas. Aqui eu faço um adendo, eu vou falar aqui de leitoras, especificamente leitoras de contato, aquela que você precisa encostar na lente, ela faz identificação da sua digital, identifica que você é você mesmo, né, podendo fazer leitura do dedo vivo ou não utilizar esse conceito de dedo vivo, mas ele tem um algoritmo que identifica por similaridade, uma similaridade muito alta, que aquela pessoa é a pessoa que de fato está tentando entrar. Esses são os mais comuns hoje em dia. Então, e aí insistindo nessas tecnologias, enfim, que estão no nosso dia a dia, né? Hoje, eu acredito assim, a grandíssima maioria das pessoas, da população, elas possuem um smartphone que elas carregam com ela para tudo quanto é lugar. O celular também pode ser uma forma de identificação? Com certeza, Miguel. Né? O celular, hoje, a gente faz um comparativo, é o nosso canivete suíço. Né? Você usa o celular para tudo, para fazer ligações, é óbvio, ele foi construído para isso, para tirar fotos. Muitas pessoas nem fazem ligações, mas chamadas do WhatsApp, fotos, vídeos, acessar a internet, pagamentos, né, meios de pagamento, por que não controle de acesso? Né? Você também pode utilizar soluções de controle de acesso através do seu smartphone. Hoje em dia existem basicamente 3, né, tecnologias que você pode usar tendo o smartphone. A primeira delas é o QR Code, você gera um código QR Code, se apresenta na leitora, no momento que se apresenta, ele identifica aquele código como permitido ou bloqueado e a pessoa entra. É óbvio que você precisa ter um pouco mais de inteligência no processo, mas é uma forma eficaz, bastante eficaz e funcional. Né, a utilização do smartphone. Outras 2 tecnologias, NFC
né? Mas aí depende muito do aparelho, tem alguns aparelhos que não aceitam NFC, alguns você precisa ter uma liberação do próprio fabricante para utilizar, mesmo que ele tenha. É muito difundido o NFC hoje para controle de formas de pagamento. Então, você utiliza o seu celular para pagar a conta, né, que você está fazendo no mercado, numa lanchonete, onde você estiver. Então, ele não é muito comum ter, existe algumas soluções, mas ele não é muito comum. O mais difundido é o BLE, né, que é o Bluetooth Low Energy. Ele utiliza o componente do próprio aparelho, o Bluetooth, então, de tal forma que é muito mais compatível com a maioria dos smartphones. Você instala um aplicativo que é uma credencial virtual nesse aparelho, e aí você utiliza. Aqui um exemplo de uma solução que a gente utiliza na Dormacaba, que é uma solução de hotelaria, especificamente para hotelaria, onde o hóspede pode, inclusive, nem ir no hotel, receber uma chave virtual, abrir a porta dele, no final da estadia dele, ele não precisa fazer nada, não precisa devolver cartão, não precisa fazer nada, porque eu defini que até meio-dia do dia seguinte ele não pode mais entrar meio-dia e um. Então, ele pode utilizar essa tecnologia, uma tecnologia que é nova no Brasil, né, mas bastante promissora. Não, e quando a gente fala de smartphone e cada vez mais, né, todo mundo tem um, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente também começa a ter um número maior de furto, infelizmente, é a realidade do nosso país. E aí, Manfron, vem aquela pergunta e aquele medo, né, principal e a segurança de se usar um smartphone para poder ser credenciais de acesso. Como é que funciona? Como é que fica, na verdade, quando um celular é roubado? As credenciais ficam disponíveis ou tem alguma medida de segurança? Então, Miguel, aqui eu separo em duas camadas de segurança. A primeira camada é o próprio smartphone. Existem smartphones que você não consegue quebrar a chave de criptografia que dá acesso ao smartphone. Então, a senha, a biometria, reconhecimento facial, que o próprio smartphone tem, já é uma primeira camada. A segunda camada aí seria a própria chave virtual. Você gera uma chave virtual e o administrador ele pode revogar essa chave a qualquer momento. Né? Um exemplo que posso dar, como eu falei anteriormente, da fechadura de hotel. Eu me hospedei em um hotel e, de repente, eu não achei mais meu celular, perdi, não sei, já tem bastante coisa minha dentro do quarto. Eu vou na recepção, olha, eu não achei meu celular, eu queria que vocês bloqueassem meu acesso. A pessoa do hotel, e pode ser também uma empresa, o administrador do acesso, vai lá, entra e faz o bloqueio daquela chave virtual, aquela chave virtual para de funcionar, ele pode te entregar. Ah, você tem um outro smartphone? Tem, ok, me dá um número, eu já te mando a outra chave virtual. Manda a outra chave virtual para esse outro smartphone e você continua usando normalmente. Caso a pessoa não tenha nenhum outro smartphone, pode entregar um cartão de proximidade, pode entregar uma pulseira, um tag, qualquer coisa que ele possa utilizar e continuar a estadia dele normalmente. Não, perfeito. Bom, falamos de smartphone e agora eu quero entrar naquelas tecnologias que são as mais modernas, as mais badaladas hoje em dia, que todo mundo tem nos consultado, inclusive, bastante, querendo saber mais detalhes. Então, assim, o reconhecimento facial, de fato, está na moda, né? Seja para identificar a pessoa ou até mesmo o uso da máscara, que é uma necessidade super atual e crescente em todos os ambientes, não somente corporativos, mas, enfim, todos os ambientes hoje tem essa questão da máscara pela pandemia que a gente está vivendo. E aí, então, Manfron, eu te pergunto, o reconhecimento facial é moda ou ele veio para ficar? Vamos lá, o reconhecimento facial não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa que surgiu por conta da pandemia. É algo que já vem há alguns anos. É óbvio que ele vai, como o celular, né, que vai recebendo novas. Antigamente o celular fazia ligação, hoje em dia o celular faz quase tudo menos ligação. Né? Vou dizer assim, o meu celular, por exemplo, eu faço bastante ligação ainda, mas eu faço mais outras coisas do que ligação, né? Principalmente no celular particular. Né? Então, em relação à solução de rede espacial, ela já está há bastante tempo no mercado. O que aconteceu foi que a pandemia do Covid-19, ela potencializou que essas tecnologias fossem lançadas, então vários fabricantes começaram a lançar as suas soluções rapidamente, incorporando algumas funções muito interessantes, né? Como
medição de temperatura, também reconhecimento de máscara, entre outras funcionalidades que estão disponíveis. O equipamento que nós trabalhamos, um dos equipamentos que nós trabalhamos com vários modelos, mas um deles, né, é esse modelo aqui, onde a velocidade de identificação hoje é algo surreal, em torno de 1 segundo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar há 20 anos atrás, era muito difícil ter equipamentos biométricos, mas equipamentos biométricos levavam 5, 10 segundos, às vezes, para identificar uma pessoa, principalmente quando você tinha uma base de dados com muitas pessoas cadastradas. Hoje em dia, os algoritmos são muito rápidos e estão deixando o tempo realmente já não é algo que influencia mais no acesso. E com uma acuracidade de 99%. Então, é algo muito seguro. Né? A gente está falando aqui a uma distância de 3 metros. Então, o aparelho estando aqui a 3 metros, ele consegue me identificar e fazer a identificação e falar, esse é o Manfron. Né? Também pode ser utilizado em ambientes com luminosidades variadas, inclusive no escuro. Né? Ele tem 2 câmeras, né? Então são 2 câmeras, uma câmera infravermelho e outra câmera, né, com luz ambiente, onde ele identifica pela infravermelho que tem uma pessoa, acende uma luz, acende uma iluminação para poder identificar a face, porque o reconhecimento infravermelho, né, ele não é possível, não é algo que vai ser muito eficiente. Se for, vai ser muito ruim, porque ele precisa das cores, né, para poder diferenciar. Então, é necessário esse processo. Então, hoje, ele está totalmente integrado à solução do controle do fora acesso, né, um dos sistemas que a gente trabalha. Nós temos vários sistemas de acesso, mas aqui no Brasil, o principal sistema que a gente comercializa é o fora acesso. Ele está totalmente integrado, de tal forma que, por exemplo, você pode fazer o cadastro da biometria no fora acesso e ele distribuir essas informações para os equipamentos e remover e retirar os equipamentos, fazer toda a gestão de forma automática, não precisando você ir em cada equipamento e fazer o cadastro. Então, ele tem um gerenciamento. Também, Miguel, a gente tem 3 totens, né, diferentes. Um que você pode fixar ou deixar em cima de uma catraca ou de uma mesa, um pouquinho maior, e esse aqui que chega a uma altura de mais ou menos 1,60 m, 1,70 m, e consegue, pelo ângulo de abertura, pegar qualquer pessoa. Né? Como a 3 metros, basicamente, uma pessoa de 2,20 m, jogador de basquete, ele vai conseguir identificar com uma qualidade muito boa. Perfeito. Bom, tem também a questão... Não, deixa eu complementar, eu acho que tem mais uma coisinha bem interessante, né, que é a questão da temperatura. Não é uma funcionalidade exclusiva para o controle facial, mas ele veio. Essa realmente é uma demanda que veio para ficar. Né? O controle facial é algo novo, que o mercado está bastante ainda em busca e testando algumas soluções, mas o controle de temperatura é algo muito, muito interessante de você juntar, né, isso ao controle facial, né, onde ele vai detectar, né, se a pessoa tiver com uma temperatura adequada, vai dar um acesso permitido. Se a pessoa tiver com algum tipo de com febre ou com alguma temperatura fora dos limites definidos, importante, você pode determinar o limite que você quer. Então, você pode colocar 37,5. Se a pessoa tiver 37,6, e outro equipamento, se você quiser, você pode configurar limites diferentes, que esse limite é por equipamento. Ele tem uma precisão muito boa. A 50 centímetros, aí eu falei 3 metros para reconhecer a face. Mas para a temperatura, como esse sensor ele não tem distância, né, ele precisa realmente estar próximo, a 50 metros, ele faz uma leitura com uma precisão de 0,1 com uma margem de erro 0,5. Então, assim, em linhas gerais, a 50 centímetros do equipamento, você tem uma precisão de meio grau. É uma precisão muito boa, é uma acuracidade bem interessante e realmente é uma funcionalidade, essa sim eu garanto para você. Veio para ficar, né? O pessoal fala do novo normal, fala do que vem por aí, que outras pandemias podem acontecer, e realmente é uma coisa que vai aliar muito as empresas na sua gestão de segurança e gestão de recursos humanos também. Bom, você disse, Manfron, que o reconhecimento facial não é uma novidade, na verdade ele vem sendo aprimorado e talvez a pandemia tenha
ajudado a essa evolução. E aí vem a questão de esses sistemas, eles estão preparados para identificar mudanças de fisionomia? Que, por exemplo, a pessoa pode tentar fazer o acesso com um corte diferente de cabelo, uma maquiagem, um boné, um óculos. Essas mudanças de fisionomia, o sistema consegue reconhecer e identificar se é a mesma pessoa ou isso já é enfim, uma funcionalidade que precisa, de certa forma, ainda de uma evolução? Isso, Miguel, na realidade, essa é aquela evolução que eu comentei, né? O sistema de controle de acesso facial, ele fazia o quê? Ele pensava na face. Porém, com o tempo, né, foram criando-se variáveis dos sistemas faciais, aonde você consegue identificar a pessoa com óculos, a pessoa com boné, com barba, raspou a barba, com a máscara, né? Hoje em dia, acho que essa aqui é as mais esperadas por todo mundo, né? Onde você consegue fazer a identificação da pessoa, né? Esse equipamento, especificamente, ele gerencia entre 3 a 10 mil faces. Então, é um equipamento bem robusto, com uma quantidade bem grande de face. Então, você pode colocar numa indústria que entram muitas pessoas e fazer a gestão, além de você poder usar ele também só para reconhecer a face, né? A face não, desculpe, a máscara e a temperatura. Então, eu posso fazer o mesmo equipamento identificar a face e ele também identificar, medir a temperatura. Ele não vai conseguir identificar a pessoa, mas ele fala, olha, essa pessoa está com a temperatura legal e está com a máscara. Eu não sei quem é, mas ela está ela tá dentro dos parâmetros que a empresa definiu. Você também pode habilitar uma senha virtual, né, do touchscreen, quer dizer, hoje em dia isso meio cai em contradição, né, porque a questão de sanitária diz que você tem que tocar o mínimo possível nas coisas, mas ele tem essa funcionalidade, sim. Interessante isso tudo que você falou, porque é uma evolução de segurança, né? Então, ele pode ter só o reconhecimento facial, ele pode fazer também a temperatura, ele já tem um requisito importante de que ele reconhece as variáveis, né, faciais que podem e acontecem com todo mundo. E aí eu vou tentar trazer aqui até mais acho que talvez seja uma dúvida grande das pessoas, e num nível de complexidade ainda maior de uma solução, que seria a leitura da íris, porque muitas pessoas acham que o reconhecimento facial também engloba a leitura da íris. É isso mesmo? Ou, na verdade, são soluções completamente distintas? Na realidade, é assim, Miguel, o reconhecimento da íris, né, ele é uma evolução dos reconhecimentos faciais, né, biométricos, quer dizer. Um reconhecimento por face, né, por exemplo, a gente, voltando ainda a falar um pouquinho sobre reconhecimento facial. Hoje em dia, os aeroportos no Brasil e em vários países do mundo utilizam a leitura do passaporte e o reconhecimento facial, mas ele não faz a leitura da íris. Para fazer a leitura da íris, você precisa de um outro equipamento. Então, nós temos um outro equipamento que faz o reconhecimento da íris. Ele também tem 2 câmeras com as mesmas características que a gente falou anteriormente, porém, né, com o adicional de reconhecer a íris, podendo fazer também o reconhecimento facial. Então, você aqui começa a agregar várias funcionalidades de acesso, como a gente falou do sistema de reconhecimento facial, que foi criando várias características. Aqui não, ele começa a criar várias tecnologias. Então, esse equipamento em específico é um equipamento que permite você fazer a leitura de íris, o reconhecimento facial, a medição da temperatura, né, como opcional, você também pode incorporar, e ainda mais detecção de máscara. Então, você vai agregando as soluções. O sistema facial realmente ele não vai conseguir ler a íris, né? Um outro ponto que eu acho que faz bastante sentido é a questão da precisão da medição de temperatura. Aqui a precisão é muito, muito superior em relação ao controle facial também. Não, perfeito. E é mais uma vez, né, assim, a evolução e o nível de exigência que uma solução requer, e aí você consegue ir compondo e moldando de acordo com qualquer necessidade em qualquer ambiente. Bom,
a gente falou de reconhecimento facial, a gente está falando de leitura da íris, mas tem uma terceira aí, tecnologia muito, enfim, falada hoje em dia, tem muitos estudos, tem muito produto bom no mercado, que é a biometria digital. Na verdade, a biometria digital ela foi, durante muitos anos, muito badalada, né? Uma forma de identificação, e agora a gente está falando de biometrias sem contato. Essa tecnologia ela foi trabalhada, desenvolvida em função da pandemia. Fala um pouquinho para a gente, Manfron, o que é essa biometria sem contato e por que ela está surgindo agora com tanta força assim? A biometria sem contato, na realidade, é uma evolução, né, da biometria tradicional com contato, aonde você começa a ter algumas funcionalidades. A principal, né, é você não precisar encostar em nada. Mas, por outro lado, isso aonde você usa? Então, começou-se a desenvolver a biometria mais para o lado hospitalar, num local de cirurgia, num local limpo, né, num hospital. Você ficar usando, ali pode ser um ponto de contágio. Então, primeiro nasceu a opção de você não chegar, não encostar, e sim só aproximar. Então, também tem outras vantagens, sujeira, poeira, água, entre outras, até a luva. Você pode, por cima da luva, ele consegue identificar que aquela pessoa é a correta, que pode entrar naquele local. Já tem outros equipamentos que eles fazem o quê? Eles verificam uma linha das digitais. Então, você faz o cadastro de várias digitais e quando você simplesmente passa sua mão sobre, entre os sensores, ele identifica um pedacinho de cada digital e ele compõe que aquela pessoa é. Então, aqui você tem um pouco mais de tecnologia, né? E isso realmente tem evoluído, né? Diminuído a questão de custo, o custo tem caído bastante dessas tecnologias biométricas, e hoje em dia, principalmente a questão sanitária, não foi especificamente para o cenário atual, mas ela foi pensada realmente numa questão sanitária, de germes, de bactérias, que hoje em dia é muito simples você se contaminar. Dessa forma, você está totalmente imune, você não tem contato com o dispositivo de acesso. Não, super interessante e, como você falou, elas estão mais disponíveis, né? A evolução traz também custos mais acessíveis ao mercado. E aí, em cima dessas três, né? Dessas três principais tecnologias que a gente está falando, facial, a íris e agora a biometria sem contato. Entre esses diferentes tipos, como eles se diferem em termos de segurança e precisão? Então, Miguel, eu peguei um estudo aqui europeu, né, que faz um comparativo, tá, entre as soluções. Então, a leitura de íris é que mais precisão e segurança tem. Né? Como a gente falou lá no reconhecimento facial, não quer dizer que não tem segurança. A gente falou de mais de 99%, mas é maior o nível de segurança de uma leitura de íris e uma precisão maior também. Tá? A impressão digital ela fica em segundo lugar, e aqui tanto faz se é impressão de contato ou sem contato, porque o princípio é o mesmo. Ele tem vários pontinhos no dedo, e esses pontinhos ele identifica que é uma pessoa, ou que é provavelmente, como eu falei, é provavelmente uma pessoa, mas com 99% de chance. Então, quer dizer, a chance de ter um falso aceite é muito pequena, mas existe. E o reconhecimento facial é o menor de todos. Né? Aqui, né, não quer dizer que não é bom, é ótimo, mas ele é o menor de todos. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu não comentei quando eu falei em reconhecimento da íris, um problema que a gente não consegue resolver com reconhecimento facial: gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, o reconhecimento facial vai falar assim: quem que é? É o Manfron ou é o irmão do Manfron, que é gêmeo? Por exemplo, se eu tivesse um irmão gêmeo. Não tenho, tá? Mas vamos imaginar que eu tivesse um irmão gêmeo. Ele não conseguiria identificar. Já o reconhecimento da íris, não. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o olho que eu cadastrei. Então, inclusive, se eu cadastrar o olho direito, vai ser diferente do esquerdo. Então, não dá para enganar um sistema de reconhecimento de íris, né? Mas o reconhecimento facial tem algumas pequenas falhas, essa é uma delas, mas, assim, mais de 99% de segurança. Se você tiver um lugar onde você tem, vamos dizer, o país dos irmãos gêmeos idênticos, vai ter que partir para a leitura de íris, tá? Não tem jeito.
Não, é importante, assim, é legal isso que você está falando, né, Manfron? Porque, assim, bom, o país dos irmãos gêmeos não existe, mas é importante quando a pessoa toma a decisão de qual tecnologia vai colocar, vai adotar, que ela pode ficar descoberta numa situação mesmo pouco comum, né? Mas ela fica descoberta nesse sentido. Se isso não for um Miguel, problema, me permita fazer um comentário. Né? Você falou, descoberta. Imagine uma empresa onde o CEO tem um irmão gêmeo. E o irmão gêmeo não se dá bem com ele, e ele entra na empresa porque o cara da segurança comprou um sistema que não é adequado para isso. Imagine o problema que isso vai dar. Tá? Desculpa aí o seu comentário. exatamente, porque a questão de ter uma pessoa gêmea idêntica pode causar esse problema. Então, tem que na hora de, enfim, fazer um levantamento de um projeto, é deixar bem claro que isso é uma situação. Enfim, pode não ser relevante, pode ser assumir totalmente uma solução com essa situação, mas é importante sempre deixar claro. E aí, Manfron, a gente está falando muito de identificação de pessoas, né? Esse exemplo dos gêmeos agora, mas enfim, independente disso, a gente falou sempre do contato visual, mas eu queria também agora trazer, né, abrir um parênteses aqui, para situações que não são com as pessoas, mas sim com, por exemplo, veículos, né? Enfim, é possível também fazer a validação de automóveis, enfim, sem a necessidade de identificar imediatamente o condutor? Sim, Miguel. Hoje o que o pessoal mais utiliza, né, é ainda o cartão, é a biometria. Então abre a janela, põe a mão, passa o cartão, mas isso traz alguns problemas em termos de segurança. Né? Hoje em dia, quem quer ficar abrindo aquele baita temporal, e aí você precisa entrar, e aí e tem um vizinho teu atrás, você vai ter que abrir a janela. Né? Hoje em dia eu estou girando aqui, mas não existe mais, é só apertar o botãozinho, né? Sou da época antiga, ainda que tinha que girar a manivela. Mas você faz o quê? Você vai ter que abrir o teu carro, colocar a mão, vai molhar tudo. Se tiver com vento, vai se molhar, vai molhar teu carro, vai gerar um problema para você. Então, hoje o que mais se utiliza para identificação veicular, que é, como você falou, cartão, chaveiro, pulseira, né, a biometria, ela identifica o condutor, né, ou os passageiros. Mas para identificar o veículo, você precisa partir para um tag veicular, muito utilizado, difundido hoje, não vou nem entrar muito em detalhes, mas são os sistemas de pedágio, onde você coloca um tag e você passa direto, no estacionamento. Hoje em dia, muito difundido, tem várias tecnologias para isso, tags de felipeta, são várias soluções desse tipo. Leitora de placa LPR. O que é isso? Nada mais é do que uma câmera de vigilância. É óbvio que tem que ser uma câmera com uma boa qualidade, não dá para pegar uma câmera baratinha e já colocando ali, uma câmera que tem uma definição boa. Ela tem que ter um ângulo de abertura, porque ela precisa pegar vários modelos de veículos. Né? Ele vai ter um algoritmo aqui internamente, então ele vai tirar uma sequência de fotos quando o carro parar naquele local. Geralmente você acaba tendo que parar um pouquinho, tá? 2 segundos para que ele identifique. Existem câmeras que você consegue fazer reconhecimento LPR em movimento, mas elas são bem mais caras. Ele identifica a placa, pega essas fotos, manda para um algoritmo que vai processar e transformar essa imagem num código, que geralmente é a placa. Esse algoritmo ele pode estar embarcado dentro da câmera ou em um sistema de controle de acesso. Uma vez tomada a decisão, ele manda para o sistema de acesso, ó, placa ABC 1234, e se esse carro pode entrar, o carro adentro. Adicionalmente, o fora acesso, especificamente o nosso sistema de fora acesso, que é o mais utilizado hoje por nós aqui no Brasil, ele também, adicional, ele pode também, junto com as marcações do carro, o horário que entrou, né, por qual local que ele entrou, ele também pode tirar uma foto e isso ficar registrado como um log de entrada, de acesso, podendo ser acessado futuramente. Perfeito. É interessante também, porque aí a gente já começa a tratar outras situações, né? Que é o reconhecimento do carro, e aí acho que o exemplo dos pedágios hoje em dia, ele é ótimo e isso todo mundo consegue entender de imediato como é que isso funciona. Mas, enfim, nada disso funciona, né? Todas as tecnologias de identificação não funcionariam sem um sistema de controle de acesso para validar essas tentativas.
Inclusive, esse é o segundo dos componentes que você apresentou lá no seu comecinho de apresentação, no meu segundo slide, que você falou de inteligência. Então, assim, eu quero aproveitar agora esse espaço para a gente falar de inteligência e nada melhor do que apresentar o GAN, né, que é o nosso novo sistema de controle de acesso da Dormacaba, que precisa de pouca infraestrutura para o seu funcionamento. E aí, Manfron, é aquela pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer e acaba fazendo quando fala-se de sistemas. E aí, o sistema é plug and play ou não? Sim, Miguel, o sistema é totalmente plug and play. E como a imagem diz, né, uma imagem vale mais que 1000 palavras, é um sistema que cabe na palma da nossa mão. É um sistema que está todo embarcado dentro dessa caixinha. A caixinha não é brincadeira, o tamanho dela é mais ou menos essa, tá? É bem pequenininha mesmo, é uma caixinha bem pequena que ali tem um sistema, né? O gerenciador GAN, ele tem um sistema, ele tem um banco de dados MySQL, ele tem toda a interface para que o usuário acesse. Então, você simplesmente pega esse equipamento, conecta na rede e você já pode usar o controle de acesso GAN. Entre algumas funcionalidades, ele tem a parte de configuração, configuração de equipamento, configuração do próprio sistema, você vai deixar ele com a sua característica. Cadastro de usuários, então aqui eu posso definir quem vai usar o sistema, quais os usuários, para que também não fique aberto e qualquer pessoa que tem acesso à rede consiga acessar. Tabela de horários, para que eu possa determinar quem pode acessar, em qual horário. Relatórios, alguns relatórios. Cadastro de visitante, inclusive gerando código QR Code. Cadastro de colaboradores, podendo associar esses colaboradores nas empresas, nas salas comerciais e assim por diante. Outro ponto bastante importante, como você falou, é a questão de infraestrutura. Qual é o mercado do GAN? O GAN ele tem algumas características. A primeira característica, ele não depende de nenhum servidor. Ele resolve tudo. Então, eu tenho ele e uma estação de trabalho. A estação de trabalho é apenas para que eu possa ter interface com o usuário, porque toda a inteligência está aqui dentro. Tá? Então, realmente, foi uma solução que nós desenvolvemos. A Dormacaba tem N outros sistemas, mas aqui foi pensado numa solução de baixa requisito de infraestrutura. Né? Outra característica, ele controla até 10 equipamentos. Então, 10 controles de acesso entre catracas, portas, cancelas. Ele pode controlar até 10 dispositivos, podendo ter até 3 gerenciador GAN, em paralelo. E aí depois a gente vai entrar na questão dos dispositivos, né, explicar um pouquinho por que ter até 3 desses dispositivos no local. Essa limitação não é uma limitação por acaso. Né? Nós fizemos vários, nossa equipe de engenharia fez muitos testes, aonde chegou-se que 10 equipamentos seriam uma qualidade boa, né, um tempo de resposta muito adequado. Também, assim, poderia colocar 12, 18, 20? Poderia, mas aí você começa a perder performance. Imagine você estar numa portaria e esperar 4 segundos, 5 segundos para receber um cartão, para fazer um cadastro, para poder dar ok e o sistema processar e te responder. Então, realmente foi um número que a gente chegou até 10 equipamentos, sem necessidade de requisito de servidor também. É importante que você tá deixando claro a questão que, enfim, tem que ser sempre um norte na área do desenvolvimento, que é o desempenho da solução, né? Então, ter um desempenho, enfim, bom é fundamental para, enfim, não virar aquela famosa carroça e que, na verdade, você tem uma série de recursos, mas que acabam que não funcionam no dia a dia. E aí, Manfron, você falou... É bom, mas dá uns problemas, né? Pois é, aí não é bom, né? O pessoal falou, o sistema é bom, mas de vez em quando para de funcionar. Isso não pode acontecer. Aí já não é bom. Bom, você falou duas coisas assim, na verdade você falou uma coisa que é muito importante, você confirmou a questão do plug and play, e aí tem duas expressões assim que acho que todo cliente, não só cliente, nós mesmos, consumidores, gostamos e sempre esperamos ouvir, que é aquela pronto para uso, né? E outra é, o que eu já tenho aqui, eu consigo aproveitar. Então, pensando, por exemplo, em clientes que tenham já feito um investimento e tem na sua instalação algumas catracas, é possível aproveitar esses equipamentos dos clientes
integrando com a solução? Sim, sim, com certeza, né? Além do gerenciador, né, do GAN gerenciador, você também existe as controladoras, né? Então, o que você pode fazer? Você precisa de pelo menos um GAN gerenciador, para que fique toda a parte de inteligência, o sistema nele, e pelo menos uma controladora para poder ligar nessas catracas. Então, você vai colocar num painel de comando, ou ao lado da catraca. Algumas catracas até têm capacidade para receber, mas geralmente a gente coloca fora, uma questão de manutenção, em questão de temperatura, em conexão de cabos e tudo mais, é mais fácil colocar ali, e daqui você puxa para as leitoras e para os comandos, de tal forma que você mantém o seu investimento com o bloqueio, né, aquilo que a gente falou lá, I e B, né, a identificação, a inteligência e o bloqueio. Então você mantém o teu bloqueio, você mantém a sua inteligência, que você pode continuar aproveitando as suas leitoras, ele usa interface serial, então se for uma leitora serial, é possível você interligar. E aí você faz o quê? Troca a inteligência. Né? Basicamente, aqui a gente está trocando a inteligência. Das características bem interessantes é que são controladores que você pode usar, inclusive, para abrir as portas. E esse em especial, ou colocar em caixa de comando, também é uma opção. Esse em especial é o GAN CW, o W de Wi-Fi. Então, eu não precisaria, aqui eu preciso estar cabeado para poder fazer a ligação e fazer a conexão, mas aqui eu não preciso que a controladora que vai fazer o comando, né, mandar o comando para o bloqueio da catraca, da cancela, da porta automática, do que você tiver, né, porta com eletroímã, ela não precisa ter um ponto de rede, ela pode ser comunicação por Wi-Fi. Então, esse aqui também é uma novidade bem interessante nos dias de hoje. Não, muito bom. E a gente, assim, a gente está falando daquele exemplo do cliente que já tem um parque instalado, por exemplo, e quer aproveitar. Mas também tem muitos clientes que não têm, enfim, absolutamente nada instalado, mas tem como premissa fazer toda a solução através de um único fornecedor, né? Por vários motivos, por várias vantagens. E aí eu te pergunto, Manfron, a Dormacaba tem modelos disponíveis também de bloqueios para poder oferecer a solução completa? Sim, Miguel. A Dormacaba é uma fabricante mundial de controle de acesso e nós temos uma linha imensa de bloqueios, né, de controle de acesso. E para o GAN, nós trouxemos três desses modelos para compor a solução GAN. É uma solução mais simples, é uma catraca de 3 braços, né, manual, então você passa o seu cartão, a biometria ou o QR Code na GAN-T, tá? E você faz o acesso. A GAN-TPB é uma catraca balcão, mas é uma catraca balcão que tem algo bem diferente. Ela tem um mecanismo eletromecânico. Então, quando você passa seu cartão, ela tem uma suavidade, ela tem um motor, então ela não dá aquele tranco na pessoa. Sem contar que isso aqui é um motor. Né? Todo o mecanismo, não só o motor, mas todo o mecanismo é um produto alemão, fabricado na nossa fábrica na Alemanha, e a gente faz a montagem da catraca no Brasil. Então, quer dizer, é uma tecnologia muito robusta, que dá muito pouco defeito, muito versátil e muito suave, um pouco ruído. Realmente é um produto muito premium, tá? Esse é um produto bem sofisticado, bem interessante. Já a HSB, né? HSB, algumas pessoas chamam de gates, outros chamam de portas, catracas portas, ou de catracas flap, né? Vamos chamar de e-gates para facilitar o nome aqui. Elas são duas portas que, conforme você está vindo de um sentido, ela abre para lá, se está vindo do sentido inverso, ela abre para cá. Basicamente é isso. Existe questão de sensor, a parte de tecnologia, não vou entrar muito no detalhe, se alguém tiver interesse eu posso explanar melhor aí no privado depois. E realmente esse aqui é um produto também com toda a tecnologia alemã, tudo fabricado, a parte de motor, a parte de mecanismo fabricado lá, aí as portas, a parte mecânica toda montada no Brasil. Nossa fábrica em São Paulo faz a montagem desses 3 modelos, são fabricados pela Dormacaba, projetados e fabricados pela Dormacaba no Brasil. Bom, perfeito. Eu quero voltar agora na questão da instalação, porque eu acho que é sempre um ponto... Me permita, ainda tem mais uma coisa que eu acabei não Pois não. passando.
Em relação à HSB, uma das características é que ela tem 2 tamanhos. Tá? O equipamento basicamente é o mesmo, o que se aumenta é a porta. Então, eu tenho uma porta aqui, né, uma passagem aqui de 65 centímetros e de 90. No caso de 90, ela é ideal para cadeiras de rodas, macas e pessoas. Então, se você tem uma portaria que tem, você precisa ter um acesso para um PNE e, ao mesmo tempo, acesso para as demais pessoas, precisa ter 2 catracas, às vezes você não tem espaço. Com uma catraca só, a gente resolve todo o problema, porque ela permite você usar para as 2 funcionalidades. Tá bom. Beleza, vamos em frente. Bom, quando a gente está falando de instalação, e aí você já falou que é plug and play, e instalação é sempre um ponto importante, eu volto nesse assunto, porque eu imagino que é preciso fazer alguma instalação de algum software na estação de trabalho, na portaria, se for um edifício corporativo, por exemplo. É isso mesmo? Tem que fazer a instalação de algum software ou não? É mais simples mesmo do que parece? Não, Miguel, não precisa instalar nada, nada. Você vai usar o navegador que você quiser. Aqui a gente colocou alguns exemplos, mas qualquer navegador, você vai entrar num endereço, que é o endereço do GAN gerenciador. Ele vai entrar numa tela de login, você vai logar e já vai poder usar o sistema. Não precisa instalar nenhum plugin, você pode usar num celular, num tablet, independente do sistema operacional, não há necessidade nenhuma de você fazer nenhuma instalação local, nem um plugin, nem nada. Por exemplo, na nossa apresentação a gente teve que instalar um plugin. Aqui nem isso você precisa, nem um plugin você precisa para poder usar o sistema. Entendi. Então é mais fácil, realmente, mais simples do que parece, né? E aí, Manfron, tem uma coisa também importante, porque muitas empresas elas sofrem com a rotatividade das pessoas, dos funcionários, e se preocupam muito com o tempo de aprendizado, né? Que, enfim, pode gerar aí um gap importante e difícil na operação, no dia a dia. O sistema ele é intuitivo, você consegue mostrar para a gente, por exemplo, como é que é o cadastro de uma biometria de um visitante? Sim, Miguel. O sistema foi pensado exatamente para ser simples, né? Sem muita funcionalidade, sem muita tela, sem entrar aqui, sem entrar lá, em lugar nenhum. Aqui no caso da biometria é algo muito simples. E aí você vai me perguntar, Manfron, você falou que não precisa instalar nada. Aonde eu coloco a leitora de reconhecimento, a leitora de cadastro biométrico? Aí eu vou falar para você, Miguel, o cadastro ele vai ser feito pelo browser. Todo o cadastro foi feito por aqui. Mas como eu vou acessar o dispositivo? Simples. O gerenciador, o GAN gerenciador, ele tem várias portas USB. Então, naquela caixinha eu encaixo a porta USB do leitor biométrico e no momento que eu mando fazer o cadastro, naquele momento ele vai no GAN gerenciador e acessa aquele dispositivo, faz a aquisição, grava a informação no GAN gerenciador e devolve para mim que foi feito o cadastro. Quando eu der tirar foto, a mesma coisa. Vou tirar a foto, vai lá na webcam do cadastro, do gerenciador, faz a foto, grava na base de dados e depois eu posso dar um enviar, posso dar um salvar. Importantíssimo, para evitar que você tenha que ficar, faz o cadastro, vai numa outra tela, faz o envio, para onde você quer mandar e não sei o quê. Ao invés disso, no momento que você salva, o sistema, o gerenciador já sabe quais são os equipamentos biométricos e já manda para eles as biometrias. De forma simples. A gente pensou na simplicidade. Então, é algo intuitivo. Como você falou, às vezes acontecem rotatividades muito grandes, mas a funcionalidade é algo que você consegue em 20 minutos, uma pessoa olhando, sozinha consegue aprender. E se alguém estiver falando para ela em 5, 10 minutos, ela sabe já usar o sistema todo, porque ele foi pensado exatamente para isso, para ser simples. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, Manfron, porque a gente estava falando de biometria, mas acho que você também já deu outros exemplos. Então, só para tentar resumir, tanto a biometria como a captura da foto através da webcam, a foto do visitante, ou até mesmo a geração do QR Code para o acesso, tudo isso é feito por meio do gerenciador? O Miguel, você tinha que estar no meu lugar aqui explicando, que você falou a minha fala. Agora
Não tenho muito o que falar, mas você está certíssimo, é exatamente isso que acontece. Você conecta o dispositivo para o visitante. Então, para o visitante é o webcam, a impressora que vai imprimir o QR Code. Inclusive, existem portarias que você pode compartilhar o webcam. Então, eu estou com um tablet, você com um celular, por exemplo, uma outra pessoa com um computador, cada uma fazendo o cadastro. No momento de tirar foto, eu posiciono para a pessoa, aperto ali, ele já salvou a foto, gravei o visitante, já está liberado para outro usar. Mando imprimir, enquanto estou mandando imprimir, você já está pegando outra pessoa. Então, é possível fazer dessa forma, Perfeito. usando os dispositivos. Mas, caso você queira ter um dispositivo exclusivo, aí você pode ter até 3, GAN gerenciador, com sua webcam, leitor biométrico e impressoras exclusivos para o uso de uma pessoa. Não quer dizer que eu não poderia compartilhar, poderia, mas às vezes você tem um fluxo tão grande que você não pode esperar. Me dá um minutinho que eu vou pegar a webcam, aponta para cá, já deixa apontada no lugar que você tem que usar. Nesse caso, você tem que ter um gerenciador onde você pode ter até 3 gerenciadores, não precisam estar um do lado do outro. Aí você trabalha com o gerenciador master e os outros gerenciadores slave, eles se comunicam entre si, continua tudo. Um é o gerenciador de toda a solução, mas os demais são usados como se fosse uma ponte, né, para poder fazer essa aquisição dos dispositivos, uma vez que não precisa instalar nada em lugar nenhum. Né? Então, é ele que resolve tudo. Então, é dessa forma. Bom, você falou muito de desempenho, né? Você falou de desempenho, você falou da intuitividade do sistema, você falou agora pensando também em gestão, né? Porque todos os sistemas de controle de acesso da Dormacaba, eles se caracterizam, eles são reconhecidos por facilitar o dia a dia tanto dos operadores como também da equipe de gestão, dos diretores. O GAN também segue essa característica? Certamente, Miguel. Porém, a gente acabou fazendo algo mais simplificado, pensando na intuitividade e na facilidade de uso. Então, a gente pensou, o que um sistema de acesso precisa de fato? Quais são o requisito principal? São os relatórios de visitante e de colaboradores. Então, baseado nisso, a gente criou 2 relatórios, que existem alguns filtros que você pode determinar qual pessoa com Marco Manfron entrou hoje. Tem mais alguma pessoa que entrou hoje com Manfron, por Miguel. Então você consegue fazer pelo nome, na data da visita, pela empresa visitada, pelo andar, pela sala comercial. Tanto para visitante quanto para os colaboradores. Né? E ele gera 3 relatórios, né? 3 formatos de relatório. PDF, XLS, que é o Excel, ou HTML. E depois você pode imprimir esses relatórios e trabalhar eles da melhor maneira possível. Foi algo bem intuitivo, simples, prático e funcional. Quer dizer, precisou do relatório, está disponível, vai lá, faz a conexão, verifica as informações e, lembrando, tudo isso está dentro do gerenciador. Então, também tem que ser um relatório leve, não adianta fazer um relatório muito complexo, porque é um hardware finito, né? Ele tem um processamento finito que precisa também ter desempenho. Eu posso, enquanto eu tirar um relatório, a catraca parar de funcionar. Né? Então, também tem essa característica. Imagine, eu estou tirando o relatório do acesso do último mês e a catraca está levando 20 segundos para acessar. Acabou, o sistema de acesso morreu. Então, tudo isso foi pensado para ser simples e ser funcional. A gente poderia ficar falando aqui horas sobre inteligência, sobre GAN, sobre outros sistemas de controle de acessos. A gente está com um tempo bem apertado, mas a gente não pode deixar de falar do terceiro pilar, que são os bloqueios, né, Manfron? E aí vou te pedir para dar uma passada rápida, porque assim, quais são os bloqueios possíveis para estarem integrados a essa solução? Miguel, a Dormacaba, por ser uma empresa que muito forte na área de bloqueios, a gente tem muitas soluções de bloqueio, mas assim, em linhas gerais, tá? São catracas, vários tipos de catraca, catraca PME, catracas gates, catracas tripóides, mecânicas e assim por diante. Portas giratórias, né? Portas giratórias, então aqui o exemplo tem dois modelos, tem a catraca e-gate, tem lá a porta giratória. Você pode automatizar a porta giratória. Durante o dia, ela fica aberta para o público, mas você pode colocar um controle de acesso aqui e à noite ou fora de um horário, só quem tem acesso vai conseguir entrar.
portas com eletroímãs, né, que hoje em dia boa parte das empresas acaba tendo soluções, cancelas, ou portões eletrônicos também é algo que você pode automatizar. Torniquetes são as catracas altas, né, quando você precisa de uma segurança, principalmente na área industrial, né, então você precisa disso. Fechadoras eletrônicas, a Dormacaba também é uma grande fabricante de fechadoras eletrônicas, né, focadas basicamente na parte de hotelaria, né, hoje aqui no Brasil, mas existem outras soluções aí também que a gente tem fora do Brasil. Bom, a gente está com o tempo muito estourado quase já, falta um pouco tempo assim, para a gente terminar, Manfron. Então, assim, a gente tem recebido aqui várias perguntas, eu quero já começar a aproveitar a te passar algumas delas, como a gente prometeu lá no início, né? Já, enfim, não vamos ter tempo para todas, mas o Manfron já está comprometido a responder todas elas por e-mail logo em seguida. Você Miguel, quer deixar seus contatos, né, Manfron? Isso, Miguel. Me permita, só antes das perguntas, eu vou responder todas as perguntas, tá, o mais rápido possível, conforme as perguntas forem chegando. A gente tem um delay aí de receber as perguntas por conta da plataforma, mas assim que elas chegarem, a gente vai responder. Acredito que ainda amanhã todas as perguntas estarão respondidas. Eu mesmo vou responder, né? Cada um que fizer pergunta, eu vou responder, vai ter meus contatos. Mas quem precisar, eu vou deixar aqui, enquanto a gente vai falando das perguntas, respondendo as perguntas que forem aparecendo, vou deixar meus contatos, meu telefone, meu e-mail. Pode me contatar. Se alguém, no momento agora, não tiver uma questão, mas daqui uma hora, amanhã, tiver algum questionamento, eu assisti um webinar teu, queria rever no YouTube, como o Miguel falou, né? Vai rever ele no YouTube assim que estiver disponível. Pode me contatar e eu terei um prazer imenso em responder. Maravilha. Bom, a partir de amanhã já está disponível no YouTube, tá? Aproveitando esse gancho aí que o Manfron acabou de deixar. E vamos para as perguntas. Vamos lá, que a gente ainda tem um tempinho aqui. A primeira pergunta, Manfron, é da Maria. E ela pergunta o seguinte: podemos ter um local para pré-validação da temperatura e máscaras antes das catracas? Uma pré-validação para os acessos? Miguel, deixa eu ver se eu entendi. Maria, não sei se eu entendi corretamente. Tá? Você está querendo fazer uma pré-validação. Eu vejo de duas formas. Eu acho que é a segunda, mas eu vou falar a primeira, que também atenderia a demanda. Você colocar, vamos imaginar que você tem uma bateria de 4 catracas. Você coloca um controle em cada catraca, faz a verificação da face, verifica que é a pessoa, está de máscara, está com a temperatura certa, você já faz aquele, manda um comando para a catraca deixa você entrar. Essa é a primeira. A segunda forma que eu acho, talvez, o que você tenha falado, e talvez tenha uma terceira que está me correndo agora, a segunda seria o quê? Você coloca, ela pode estar próxima da catraca, pode ser um por catraca, por exemplo, onde você só vai fazer a identificação da máscara e da temperatura. Você não vai identificar a face. Poderia também identificar a face, né? Mas você vai colocar para quê? Para os visitantes, porque visitante você não vai querer ficar cadastrando o visitante a todo momento. Você vai querer cadastrar o visitante com o teu sistema atual, com o cartão, com a biometria que você já tem. Então, quer dizer, você não vai mudar o teu conceito, é algo mais simples, né? Como o Miguel falou, algo plug and play, né? No caso do GAN, mas no caso do reconhecimento facial também seria possível fazer. Aonde você identificou que a pessoa está de máscara, está com a temperatura certa, eu mando um comando para a catraca liga as leitoras e naquele momento a pessoa consegue ter o acesso. Uma terceira forma que talvez você tenha comentado, não sei se perdoe se eu acabei não abordando, mas também na resposta eu te passo, e se não for essa resposta, você vai me dizer que não é, eu respondo sem problema nenhum. É você colocar um totem antes das catracas, então você tem uma bateria de 4 catracas, tem um totem afastado, e as pessoas passam por uma fila, onde afunila as pessoas, e aí ele faz uma identificação. Está com máscara, está com a temperatura, manda ok. Não está com máscara, não está, toca uma sirene, acende uma luz, de tal forma que não deixa a pessoa, teria que ter alguém ali para controlar, né? Mas é uma terceira forma que eu estou imaginando. Não sei se respondi, Mari, mas obrigado pela pergunta. Vamos lá, acho que sim, Manfron. Vamos lá. Agora a pergunta do Ricardo, a pergunta referente ao GAN. O GAN consegue gerenciar o acesso de quantas pessoas? Tá, eu acabei não falando isso. Boa pergunta, Ricardo. O sistema ele não tem limitação de pessoas. Você pode cadastrar quantas pessoas você quiser no sistema. Ele tem um banco de dados local, então existe um espaço finito ali no cartão de memória que está
instalado no equipamento. É óbvio que você pode colocar um cartão maior ou menor, sem problema algum, mas ele não tem limite. O limite é até 10 equipamentos de controle de acesso e até 3 gerenciador GAN, sendo que um seria o master, 2 seria o slave. Então, quer dizer, se tiver 100 mil pessoas que você quer cadastrar, ok. O problema é que 10 catracas, 100 mil pessoas, não... só se for muito espaçado, se for muito esporádico o acesso, aí você conseguiria, mas não teria limite de pessoas cadastradas, não. Obrigado pela pergunta. Tá, Ricardo? Vamos lá, Manfron, para a última pergunta, porque já deu o nosso tempo aqui, mas tem mais uma pergunta interessante, e aí você fica com as respostas para poder fazer posteriormente para o pessoal. Agora a pergunta é do Pedro. Ele diz o seguinte: em outro webinar, Pedro já é nosso, enfim, já nos assiste aqui há algum tempo, vocês falaram sobre portas automáticas com uso de botoeira touchless. Seria possível compor uma solução com uma destas soluções de acesso sem contato e a botoeira touchless para a saída? Pedro, obrigado por prestigiar mais uma vez, né? Então, você já assistiu outro webinar, está assistindo esse aqui, acho que faz bastante sentido sua pergunta. Na realidade, o que acontece? A gente volta de novo lá para o segundo slide que eu falo de identificação, inteligência e bloqueio. A porta automática é o bloqueio. A identificação e a inteligência é a botoeira touchless. Você faz o quê? Você pode substituir por um sistema de reconhecimento facial ou por um GAN de um lado na entrada, e você pode continuar com a botoeira touch. Ou ainda, você pode colocar reconhecimento facial na entrada, reconhecimento de íris na saída, reconhecimento de íris na entrada, botoeira touch. Quer dizer, você pode compor, porque o que interessa é que a inteligência e a identificação que você vai estar usando, no caso, a botoeira touch, tem os dois. Ela identifica que tem alguém se aproximando e a inteligência de mandar o comando para a porta automática. Sim, você pode fazer sem problema nenhum, pode me procurar, a gente te auxilia aí no teu estudo aí para ver a viabilidade dessa instalação. Sim. É legal essa pergunta porque ela começa a cruzar os assuntos que a gente vem tratando aqui, né? Então, todos esses assuntos estão lá no YouTube, no nosso canal Dormacaba Brasil. Bom, gente, a gente realmente chegou no nosso tempo. Eu queria agradecer a participação de todos. A gente recebeu várias perguntas, elas serão respondidas. Essa interatividade é fundamental. Eu já aviso que, em breve, nos próximos dias, a gente vai divulgar mais uma bateria, mais 6 temas de webinar que virão pela frente. E alguns desses temas foram sugestões de vocês que vêm nos assistindo, prestigiando, como o Pedro. Então, assim, quem tiver interesse, quiser sugerir algum tema para a gente, quer se aprofundar mais, tem alguma dúvida, entra nos nossos canais, no nosso site, que é o dormacaba.com.br, ou no LinkedIn, que é a nossa página Dormacaba Brasil, ou no Instagram, nosso perfil dormacaba_br. Lá vocês podem falar com a gente, toda sugestão é mais do que bem-vinda. Manfron, quero agradecer esse papo aí que você teve aí com a gente, e ainda mais trazendo essa cerejinha do bolo aí, que é o lançamento do GAN, que eu tenho certeza que vem para ocupar um espaço super importante, né? Uma demanda aí de muitos clientes que precisam de uma solução de controle de acesso, mas também não precisa ser nada muito robusto. E aí ela vem e se adequa perfeitamente a todas as verticais de negócio que se enquadram nesse perfil. Então, sim, te agradeço e já passo aqui a palavra para as suas considerações finais. Então, Miguel, obrigado a todos que assistiram, né? Um agradecimento especial à minha família, aos meus colegas de trabalho, aos nossos integradores e parceiros, né? Além dos clientes, né, que nos prestigiaram, né? E os que não são clientes também, em breve serão clientes, também estamos aí para tirar as dúvidas. Então, agradeço a todos que participaram desse webinar, acho que é algo... E sem contar, como você falou, a gente está fechando o primeiro ciclo, né? O primeiro ciclo de webinar, acho que a Dormacaba acertou muito em fazer essa sequência de webinars e realmente me sinto muito prestigiado em participar desse grupo e encerrar, né, essa primeira etapa de webinars da companhia. Obrigado a todos, tá? Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Eu que te agradeço, Manfron, mais uma vez, e lembro a todos que estão nos assistindo que a Dormacaba tem presença no Brasil inteiro, né, com a equipe no Brasil todo, ou seja, a gente está muito mais próximo de vocês do que vocês mesmos imaginam. Então, qualquer dúvida, necessidade, curiosidade, entre em contato com a gente, que a gente vai ter todo o prazer de, enfim, conversar com você e ajudar no que for
preciso. Bom, eu falei da bateria de temas que virão pela frente, mas eu já vou adiantar o próximo, né? Então, a gente já tem data marcada, o próximo será agora no dia 8 de outubro, e a gente vai falar sobre espaços corporativos inteligentes, com máxima transparência e segurança nos acessos, que é um tema também super atual, ainda mais nesse momento que as empresas estão repensando os seus ambientes corporativos. Então, já temos esse marcado e durante a semana a gente divulga outros 5 para vocês já anotarem na agenda. Então, pessoal, eu me despeço aqui, agradeço novamente, o encontro já está marcado, a gente se vê no dia 8, uma boa noite a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.